O Poder do Subconsciente, capítulo 20, página 290. Como permanecer jovem em espírito para sempre. A mente subconsciente jamais envelhece. Ela é imemorial, imutável, infinita. Parte da mente universal de Deus jamais nasceu e tampouco morrerá. Nem cansaço, nem idade produzem impacto sobre qualquer qualidade ou poder espiritual. Paciência, bondade, apego à verdade, humildade, boa vontade, paz, harmonia e amor fraternal são atributos e qualidades que nunca envelhecem. Se continuar a cultivar tais qualidades neste plano de vida, você permanecerá para sempre jovem em espírito. A idade por si só não causa doenças degenerativas. Não é o tempo em si, mas o medo que dele temos que produz um efeito envelhecedor nocivo sobre a mente e o corpo. Na verdade, o medo neurótico dos efeitos do tempo pode muito bem ser a causa do envelhecimento prematuro. Durante os muitos anos de minha vida pública, tive oportunidade de estudar biografias de homens e mulheres famosos, que continuaram produtivos muito além do período normal de vida. Alguns deles alcançaram mesmo a grandeza apenas na velhice. Tive também o privilégio de conhecer incontáveis indivíduos, sem nenhuma importância especial, que em suas esferas de atividade mais humildes faziam parte daquele número de mortais difíceis de abater, que provaram que a idade em si não destrói os poderes criativos da mente e do corpo. Ele envelheceu mentalmente. Há alguns anos, visitei um velho amigo em Londres, Inglaterra. Ele havia completado recentemente 80 anos. Para muitos, esse fato era motivo de regozijo, mas, infelizmente, não para ele. Fiquei profundamente chocado quando o vi. Ele parecia e se sentia fraco, doente mesmo, ainda que reconhecesse que seu médico não encontrara nele nenhum problema de saúde. Esses médicos são uns idiotas, disse ele. Eu sei muito bem qual é a minha doença, é a própria vida. Perguntei o que queria dizer com isso. Ninguém me quer ou precisa de mim, exclamou ele. E por que deveriam? Não tem utilidade para ninguém. Nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos, e esse é o fim da história. Reconheci que, de certa maneira, ele interpretara corretamente a sua doença. Estava doente, sim, mas não por causa da vida, e sim por causa da maneira como via a vida. A atitude mental de julgar-se inútil, imprestável, lhe provocara a doença. Ele só via à frente a senilidade e depois nada mais. Na verdade, envelhecera em sua vida mental e a mente consciente tornara realidade tudo aquilo que ele esperava e temia. A sabedoria começa com a velhice. Lamentavelmente, muitas pessoas adotam a mesma atitude do meu infeliz amigo. Temem o que chamam de velhice, o fim, a extinção. Na verdade, isso significa que temem a vida. Ora, a vida é infinita. A velhice não é a soma de anos, mas o começo da sabedoria. Sabedoria é a constatação dos poderes espirituais imensos existentes na mente subconsciente e conhecimento de como aplicá-los para levar uma vida plena e feliz. Tire imediatamente da cabeça e para sempre que 65, 75 ou 85 anos são sinônimos do fim para você ou para qualquer outra pessoa. Na verdade, podem ser o começo de um estilo de vida glorioso, frutífero, ativo e mais produtivo, o melhor do que jamais experimentou. Acredite nessas possibilidades, espere-as e o seu subconsciente fará com que isso aconteça. Abrace a mudança. Velhice não é tragédia. O que denominamos de processo de envelhecimento constitui, na verdade, uma mudança. Deve ser recebida com alegria e prazer. Todas as etapas na vida humana são passos em um caminho sem fim. Temos poderes imensos que transcendem as limitações do nosso corpo. Temos sentidos maravilhosos que superam os limites de nossos 5 sentidos físicos. A vida é espiritual e eterna.
Não precisamos jamais envelhecer, porque a vida, ou Deus, não pode envelhecer. A Bíblia diz que Deus é a vida. A vida é autorregeneradora, eterna, indestrutível e a realidade de todos os homens. A vida é. Uma mulher perguntou certa vez a Thomas Edison, o mago da eletricidade: Senhor Edison, o que é eletricidade? Ele respondeu: Madame, eletricidade é, use-a. Eletricidade é o nome que damos a um poder invisível que não compreendemos inteiramente. Ainda assim, aprendemos tudo o que podemos sobre o princípio da eletricidade e os seus usos, e a usamos de incontáveis maneiras. Embora não possam ver com os olhos um elétron, cientistas aceitam-no como fato científico, porque é a única conclusão válida que coincide com outras provas experimentais. Não podemos ver a vida. Ainda assim, sabemos que vivemos. A vida é, e estamos aqui para manifestá-la em toda sua beleza e glória. Nem mente nem espírito envelhecem. Diz a Bíblia: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Aquele que pensa que o ciclo terreno de nascimento, adolescência, juventude, maturidade e velhice é tudo que existe na vida, merece realmente piedade. Tal pessoa não possui uma base sólida, nem esperança, nem visão. Para ela, a vida carece de sentido. Esse tipo de crença gera frustração, estagnação, cinismo e um senso de impotência que leva à neurose e às aberrações mentais de todos os tipos. E daí se você não pode mais jogar uma partida de tênis ou nadar tão rápido como seus filhos? E daí se o seu corpo entrou em um ritmo mais lento ou você caminha com passos vagarosos? Lembre-se, a vida está sempre mudando de vestimenta. O que alguns chamam de morte é apenas a viagem para uma nova cidade, em outra dimensão da vida. Às minhas plateias, digo que devem aceitar graciosamente o que chamamos de velhice. A idade tem sua própria glória, beleza e a sabedoria, que é seu apanágio. Paz, amor, alegria, beleza, felicidade, sabedoria, boa vontade e compreensão são qualidades que jamais envelhecem ou morrem. Ralph Waldo Emerson, poeta e filósofo, disse certa vez: não contamos os anos de um homem até que ele nada mais tenha a contar. Seu caráter, a qualidade de sua mente, de sua fé e de suas convicções não estão sujeitos à decadência. Você é tão jovem quanto pensa que é. Habitualmente, faço palestras no Caxton Hall, em Londres, na Inglaterra. Em seguida a uma delas, fui procurado por um cirurgião. Tenho 84 anos, disse ele. Opero todas as manhãs, visito pacientes à tarde e à noite escrevo artigos para revistas médicas e científicas. Sua atitude implicava ser a pessoa tão útil quanto se julgava ser e tão jovem quanto seus pensamentos. E ele acrescentou: é pura verdade o que o Senhor acaba de dizer. O homem é tão forte e tão valioso quanto pensa que é. Esse cirurgião não se rendeu ao avanço dos anos. Ele sabe que é imortal e num comentário final ele disse: se eu morrer amanhã, estarei ajudando e curando na próxima dimensão, não com bisturi, mas com a cirurgia mental e espiritual. Cabelos brancos são um ativo. Jamais deixe de passar uma oportunidade pensando: sou velho demais para isso. Essa é a postura da estagnação e da morte mental. Se você se convence de que está acabado, o subconsciente aceitará essa convicção e a tornará realidade. Há pessoas velhas aos 30 anos, enquanto outras continuam jovens aos 80. A mente é a tecelã mestra, o arquiteto, o projetista, o escultor. O teatrólogo George Bernard Shaw continuava ativo aos 90 anos e a qualidade artística de sua mente jamais se aposentou do serviço ativo. Conheço homens e mulheres que me dizem que certos empregadores praticamente lhes batem a porta na cara quando eles dizem que passaram dos 40. Tal atitude de parte de patrões é fria, insensível, inteiramente destituída de compaixão e compreensão.
Quem foi que decretou que você deve ter menos de 35 anos para ser respeitado? O raciocínio por trás dessa atitude é curto e capcioso. Se o empregador parasse por um momento para pensar, compreenderia que tal pessoa não estava lhe vendendo idade ou cabelos brancos, mas querendo compartilhar talentos, experiência e sabedoria acumulados através de vivências no mercado da vida. Idade é patrimônio. Sua idade deve ser um ativo para qualquer organização, dado o fato de você ter praticado e aplicado durante anos os princípios da regra áurea e a lei do amor e da boa vontade. Seus cabelos brancos, se você os tem, devem ser sinônimos de maior sabedoria, perícia e compreensão. Sua maturidade emocional e espiritual deveria constituir um ativo imenso para qualquer empresa. Ninguém deve ser rifado porque tem 65 anos ou qualquer outra idade cronológica. Essas são as épocas da vida em que podem ser mais úteis no trato de problemas de pessoal, elaboração de planos para o futuro, tomada de decisões e orientação aos demais no reino das ideias criativas, baseado como estão em experiência e insight sobre a natureza dos negócios da empresa. Viva a sua idade. Cansei desse tipo de atividade, disse-me um roteirista de Hollywood. Venho fazendo há anos trabalho de primeira qualidade, conheço meu ofício como poucos e ganhei prêmio em festivais em todo o mundo. Confuso, eu perguntei, nesse caso, qual é o problema? Ele levantou as mãos para o alto. Na última reunião sobre roteiros a que compareci, um executivo do estúdio de 39 anos me disse que eu não conseguia me relacionar com as plateias de hoje. Quando tentei argumentar, ele disse que não queria roteiros que não fossem adaptados à mente e aos gostos de rapazes de 12 aos 18 anos. Peguei meu boné e fui embora. Temos aqui uma situação trágica. De que modo podemos esperar que um grande número de pessoas se torne emocional e espiritualmente maduro se lhe for servida tal dieta? Estão sendo impedidas de ver o potencial nelas existentes de crescimento pessoal. São informadas de que devem cultuar a juventude, mesmo que, na realidade, juventude simbolize inexperiência, falta de discernimento e julgamentos precipitados. Posso ficar à altura do melhor entre eles. Conheço dezenas de pessoas na faixa dos 60 anos e mais ainda que lutam a vida toda para permanecerem jovens. Tomam os medicamentos da moda, seguem as dietas da moda, desperdiçam dinheiro em complicados aparelhos de ginástica, cujas virtudes são exaltadas nos comerciais de TV. As que dispõem de mais recursos procuram tratamentos em spas, fazem lipoaspiração ou se submetem à cirurgia plástica e soltam o grito constante e inútil: olhe só, estou tão enxuta como a melhor delas. Essas pessoas precisam se lembrar de uma grande verdade, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Nem dietas, nem multivitaminas ou tapa-buracos de todos os tipos manterão jovens essas pessoas. Elas têm que compreender que ficam velhas ou permanecem jovens de acordo com a maneira como pensam. A mente subconsciente é condicionada por pensamentos. Se os pensamentos voltam-se constantemente para o belo, o nobre e o bem, elas permanecerão espiritualmente jovens, a despeito dos anos cronológicos. Medo da velhice. Disse Jó: aquilo que eu mais temia desabou sobre mim. Muitos temem a velhice. Sentem-se inseguros sobre o futuro porque prevêem deteriorização mental e física com o avanço dos anos. O que pensam e sentem acaba acontecendo. Envelhecemos quando perdemos interesse pela vida, quando deixamos de sonhar, de ansiar por novas verdades e de procurar novos mundos para conquistar. Quando abrimos a mente para novas ideias e novos interesses, e quando levantamos a cortina e deixamos entrar a luz do sol e a inspiração de novas verdades da vida e do universo, somos jovens e cheios de vida. Temos muito para dar. Tenhamos 65 ou 95 anos, precisamos compreender que temos muito a dar. Podemos ajudar a centrar, aconselhar e dirigir a geração mais jovem. Podemos doar o benefício de nossos conhecimentos, experiência e sabedoria.
Podemos sempre olhar para frente, porque em todos os momentos estamos fitando a vida infinita. Veremos que jamais poderemos deixar de descobrir novas glórias e maravilhas na vida. Aprenda alguma coisa nova em todos os momentos do dia e você descobrirá que sua mente sempre será jovem. 110 anos de idade. Há alguns anos, enquanto fazia palestras em Bombay, Índia, fui apresentado a um homem cujos amigos me disseram que ele tinha 110 anos. Ele possuía o rosto mais belo que eu jamais vi e parecia transfigurado pelo esplendor de uma luz interior. Havia uma rara beleza nos seus olhos. Eu podia ver que ele envelhecera em anos, satisfeito e sem nenhuma indicação de que a mente tivesse diminuído de brilho.